Imagine o mundo antes de 1895. Um mundo composto por estátuas frias, pinturas a óleo e fotografias sépia, que, por mais belas que fossem, permaneciam imóveis, presas em um eterno silêncio visual. Para os nossos antepassados, o conceito de vida em uma imagem era algo puramente metafórico ou restrito à imaginação. No entanto, de repente, tudo mudou. O impacto sensorial de observar, pela primeira vez, uma folha balançando ao vento ou uma criança fazendo uma careta em uma tela iluminada, não foi apenas uma novidade técnica, foi uma ruptura profunda na percepção humana sobre a realidade. Pela primeira vez na história da nossa espécie, o tempo podia ser engarrafado, reproduzido e compartilhado com multidões. Saímos de um mundo estático, onde a memória dependia da interpretação de um artista, para mergulhar em um mundo dinâmico, onde a essência do movimento podia ser projetada em uma parede branca. Essa revolução teve um palco e uma data específicos que mudariam a cultura global para sempre. No dia 28 de dezembro de 1895, no porão do Grand Café, em Paris, os irmãos Lumière, Auguste e Louis realizaram a primeira exibição pública e paga do que chamaram de cinematógrafo. Entre os curtos filmes apresentados naquela noite, um se tornou lendário: A Chegada de um Trem à Estação de La Ciotat. A lenda conta que quando a imponente locomotiva a vapor surgiu na tela, avançando em direção à câmera, o público presente entrou em pânico absoluto. Pessoas teriam gritado e corrido para o fundo da sala, acreditando que o trem realmente romperia a tela e os atropelaria. Embora historiadores debatam o nível exato desse susto coletivo, o simbolismo permanece. Aquilo era algo tão visceralmente novo que o cérebro humano, ainda não treinado para a linguagem cinematográfica, reagiu ao simulacro como se estivesse diante da própria verdade física. Mas essa busca incessante pela imagem em movimento não começou em um café parisiense no final do século XIX. Ela é um desejo ancestral profundo, uma obsessão que nos persegue desde que habitávamos as cavernas. Arqueólogos encontraram pinturas rupestres, onde animais possuem várias pernas sobrepostas, sugerindo uma tentativa primitiva de representar o galope sob a luz trêmula das tochas. Das milenares sombras chinesas, que utilizavam o contraste entre luz e silhueta para narrar histórias épicas, até as lanternas mágicas do século XVII, que projetavam fantasmas em vidros pintados, a humanidade sempre tentou quebrar a barreira da imobilidade. Queríamos capturar a alma das coisas, e a alma sempre esteve ligada ao movimento. No entanto, para que o cinema existisse, a ciência precisava entender uma falha fascinante da nossa própria biologia: a persistência da visão. Nosso cérebro não funciona como uma câmera perfeita, ele é, na verdade, um grande enganador. Graças ao fenômeno PHI, quando vemos uma sucessão rápida de imagens estáticas com pequenas variações, nossa mente preenche as lacunas de informação. Nós retemos a imagem anterior por uma fração de segundo na retina, fundindo-a com a próxima. O cinema, portanto, é uma mentira técnica necessária que nos conta uma verdade emocional. Sem essa deficiência visual, o que veríamos seria apenas um piscar irritante de fotografias passando velozmente diante de nós. Antes das câmeras, essa ciência foi explorada por brinquedos ópticos que eram febre no século XIX. Dispositivos com nomes complicados, como o taumatrope, o fenacistoscópio e o famoso zootrópio, permitiam que as pessoas girassem cilindros para ver desenhos de cavalos saltando ou bailarinas rodopiando. O zootrópio criava a ilusão de vida a partir de tiras de papel ilustradas, funcionando como o avô tecnológico das câmeras modernas. Eram objetos que transformavam princípios físicos em puro entretenimento visual, encantando multidões muito antes da invenção da eletricidade, como a conhecemos hoje. Contudo, o desenho manual tinha limitações óbvias. O cinema precisava da base sólida da fotografia para evoluir. Louis Daguerre já havia descoberto como fixar a luz em superfícies sensíveis, mas os primeiros daguerreótipos eram processos lentos, exigindo minutos de exposição imóvel. Se alguém se movesse, o resultado era apenas um borrão. Para o cinema nascer, a fotografia precisava se tornar rápida, capaz de capturar instantes em frações de segundo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo. Foi essa necessidade de velocidade que desencadeou uma das corridas tecnológicas mais frenéticas da história. O cinema não foi obra de um único gênio, mas o resultado de uma batalha épica entre inventores brilhantes e empresários extremamente impiedosos, onde a linha entre a inovação genuína e o roubo de patentes era quase invisível.
A história do cinema ganha um novo ritmo em 1872, graças a uma aposta inusitada nas pistas de corrida da Califórnia. Leland Stanford, um magnata das ferrovias e ex-governador, queria resolver uma disputa científica que dividia especialistas. Um cavalo, durante o galope veloz, chega a retirar as quatro patas do chão simultaneamente? Para provar sua teoria, ele contratou o fotógrafo Edward Muybridge. O desafio técnico era imenso, pois as câmeras da época exigiam exposições longas e o movimento do animal era rápido demais para as lentes comuns. Muybridge, então, concebeu um sistema engenhoso, alinhando 24 câmeras ao longo de uma pista. Conforme o cavalo passava, ele rompia fios de seda que disparavam os obturadores um após o outro, quase instantaneamente. O resultado não apenas deu a vitória a Stanford, mas criou a primeira sequência fotográfica de movimento real da história. Aquelas imagens granuladas eram o DNA do cinema, capturando frações de tempo que o olho humano jamais conseguiria isolar sozinho e provando que a tecnologia poderia revelar verdades invisíveis. Enquanto Muybridge trabalhava com múltiplas câmeras, o cientista francês Étienne-Jules Marey buscava uma solução mais elegante e compacta. Inspirado pela anatomia e pelo desejo de estudar o voo dos pássaros com precisão matemática, ele inventou o fuzil fotográfico. Era um dispositivo que, em vez de disparar balas, registrava 12 quadros por segundo em uma única placa de vidro circular giratória. Marey foi o verdadeiro pioneiro da cronofotografia, sendo o primeiro a conseguir registrar várias fases do movimento em uma única superfície, aproximando a fotografia da cadência fluida que hoje conhecemos como filme. No entanto, enquanto os europeus focavam na ciência e na análise biológica, do outro lado do Atlântico, o americano Thomas Edison via o cinema através de uma lente puramente comercial e pragmática. Edison, conhecido como o Mago de Menlo Park, desenvolveu o kinetoscópio com uma visão individualista. Diferente da projeção coletiva que temos hoje, o kinetoscópio era uma caixa de madeira imponente onde apenas uma pessoa por vez podia espiar através de um pequeno orifício. Ao inserir uma moeda, o espectador via um loop de filme de cerca de 20 segundos. Para Edison, o lucro estava na exclusividade do acesso. Para alimentar essa nova e lucrativa demanda, ele construiu o estúdio Black Maria, em Nova Jersey. O prédio era uma estrutura bizarra e sombria, coberta de papel alcatroado preto e montada sobre trilhos circulares. O estúdio inteiro girava ao longo do dia para seguir a luz do sol, que entrava por uma escotilha no teto para iluminar os artistas, boxeadores e dançarinos que se apresentavam diante da pesada câmera de Edison. Entretanto, essa abordagem solitária encontrou um rival formidável na França. Os irmãos Lumière, Auguste e Louis não estavam satisfeitos com caixas de visualização individual. Eles aperfeiçoaram o cinematógrafo, uma máquina que era, simultaneamente, câmera, impressora e projetor. Inspirado pelo mecanismo de avanço das máquinas de costura, o aparelho dos Lumière era leve, portátil e permitia filmar ao ar livre, capturando a vida pulsante das ruas parisienses. A grande revolução dos Lumière foi social e psicológica. Eles entenderam que o cinema tinha um poder avassalador quando compartilhado. Ao projetar as imagens em uma tela grande para uma plateia faminta por novidades, eles transformaram o ato de ver um filme em uma experiência de comunhão emocional, o que acabou por definir o destino da sétima arte como um espetáculo de massas. Mas o nascimento dessa indústria foi marcado por perigos literais e jurídicos. A película utilizada nos primeiros anos era feita de nitrato de celulose, um material extremamente instável e inflamável, quimicamente próximo à pólvora. O calor intenso das lâmpadas dos projetores transformava as cabines de exibição em armadilhas mortais. Incêndios em salas de cinema eram tragédias frequentes que assombravam o público. Além dos riscos físicos, havia a feroz batalha pelos direitos autorais. Thomas Edison, implacável em seus negócios, formou a Companhia de Patentes de Filmes, movendo processos agressivos contra qualquer cineasta independente que ousasse usar câmeras sem sua autorização. Essa perseguição jurídica, muitas vezes acompanhada por capangas que destruíam equipamentos à força, forçou os criadores independentes a fugirem para o extremo oeste dos Estados Unidos. Eles buscavam um local longe dos advogados de Edison e onde o clima fosse ensolarado o ano todo para facilitar as filmagens. Foi assim que um pequeno e pacato vilarejo agrícola chamado Hollywood tornou-se, por pura necessidade de sobrevivência, o epicentro da maior fábrica de sonhos que o mundo já conheceu. A migração para Hollywood não representou apenas uma fuga geográfica de Thomas Edison.
mas também uma metamorfose profunda e irreversível na alma do cinema. Até aquele momento, as imagens em movimento eram vistas majoritariamente como curiosidades científicas ou registros documentais da rotina urbana. Os irmãos Lumière, pioneiros da projeção coletiva, acreditavam que o cinema era uma invenção sem futuro comercial, servindo apenas para mostrar operários saindo de fábricas ou ondas quebrando na praia. No entanto, a visão limitada dos pioneiros franceses foi desafiada por um homem visionário que via na lente da câmera um portal para o impossível. Georges Méliès, um ilusionista talentoso que era dono de um teatro em Paris, foi o responsável por transformar a tecnologia em magia pura. Méliès descobriu o primeiro efeito especial por acidente quando sua câmera travou enquanto filmava o trânsito. Ao revelar o filme, percebeu que um ônibus subitamente se transformara em um carro fúnebre. Esse erro técnico revelou ao mundo o poder narrativo da edição e do corte. Méliès passou a usar o cinema para construir universos fantásticos, utilizando truques de câmera e cenários pintados que desafiavam a lógica. Sua obra-prima, Viagem à Lua, lançada em 1902, provou que o público desejava ser transportado para outros mundos. Com ele, o cinema deixou de ser um simples registro cotidiano para se tornar uma poderosa ferramenta de contar histórias de ficção. À medida que a narrativa ganhava força, surgiu a necessidade de uma gramática visual complexa. Cineastas como D.W. Griffith e Sergei Eisenstein começaram a entender que a câmera não precisava ficar estática, como se estivesse na plateia de um teatro. Eles introduziram o close-up para capturar a alma dos atores, o corte paralelo para criar suspense e a montagem intelectual e emocional, que usava a justaposição de imagens para manipular as sensações do espectador. O tempo e o espaço deixaram de ser lineares e passaram a ser moldados pela tesoura do editor. Essa evolução técnica e narrativa pavimentou o caminho para o surgimento de uma indústria colossal. Os pequenos Nickelodeons deram lugar aos palácios do cinema, teatros monumentais com lustres de cristal que elevavam o ato de ver um filme a um evento social de prestígio. Foi nesse ambiente que nasceu o Star System, o sistema de estrelas que transformou seres humanos de carne e osso em ídolos divinos, cujos rostos gigantescos projetados na tela moldavam a moda e os sonhos de gerações inteiras. O cinema tornou-se a grande e inesgotável fábrica de sonhos da modernidade. Uma força cultural capaz de unificar nações e ditar o ritmo do século XX através de suas cores e sons. Ao olharmos para trás, percebemos que a linha evolutiva que conecta o humilde cinematógrafo dos irmãos Lumière às telas IMAX de hoje é contínua e fascinante. A mesma essência que movia os curiosos no Grand Café em 1895 continua presente nos vídeos curtos que consumimos em nossos dispositivos móveis e nas complexas simulações de realidade virtual. A tecnologia mudou drasticamente, trocando a película inflamável por bits e inteligência artificial, mas a necessidade humana de ver a vida em movimento permanece intacta. O cinema é a única forma de arte que nos permite congelar o fluxo do tempo e viver 1000 vidas em uma única existência, permitindo que as memórias permaneçam vivas em cada fotograma exibido. Neste fechamento de nossa jornada, fica o convite para que você observe as imagens ao seu redor com o mesmo deslumbramento daqueles pioneiros. O cinema não é apenas entretenimento, é o registro da nossa evolução e o espelho de nossos desejos. O que será do cinema no futuro? Estaremos mergulhados em realidades totalmente geradas por máquinas ou buscaremos o retorno à simplicidade do olhar humano? Enquanto o futuro não chega, explorar os clássicos do cinema mudo é a melhor forma de compreender a linguagem do presente. A próxima vez que as luzes de uma sala de projeção se apagarem, lembre-se de que você está participando de um ritual centenário e quase sagrado, onde a luz e a sombra se encontram para criar a maior ilusão de todas, a própria vida.